Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E estamos aqui hoje para, mais uma vez, nós estarmos lendo a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler 2 Reis 19. E nós vamos ler um total de 37 versículos. Não vou demorar, eu já quero neste momento iniciarmos a nossa leitura da palavra do Senhor, mas antes, receba a paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. O nosso objetivo aqui, como eu sempre digo, não é exatamente pregar a palavra. O nosso objetivo é adquirirmos conhecimento da palavra do Senhor. Porque o crente que não lê a Bíblia, fica meio vulnerável, né? Fica complicado a situação. E graças a Deus que o Senhor colocou isso no meu coração, porque eu também preciso obter conhecimento desta palavra maravilhosa. Então vamos já nesta tarde fria aqui em São Gonçalo. Tá frio, irmãos. São Gonçalo, olha, eu e minha mãe o tempo todo reclamando aqui da friagem. Tá frio aqui em São Gonçalo. Então vamos. Quantos graus? 23. 23 graus. Mas 23 graus, irmãos, pro carioca é uma geleira. 23 graus para o Rio de Janeiro, os carioca, eles sentem muito, né? Totalmente diferente de São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Mas 23 aqui é todo mundo agasalhado na rua, ninguém sem blusa, todo mundo agasalhado. Então vamos agora à leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Leitura de hoje, segundo livro dos Reis, 19 e verso 1, que diz assim: Ezequias ora na casa do Senhor. Ezequias 19 e verso 1. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Verso 2. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Verso 3. Os quais disseram-lhe: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Verso 4. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabizaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Fazei, pois, oração pelo resto que se acha. Verso 5. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Verso 6.
E Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Verso 7. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Verso 8. Voltou, pois, Rabizaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que se havia partido de Laquis. Verso 9. E ouvindo ele, disse de Tiraca, rei de Cuxi: eis que há saído para te fazer guerra. Tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo, verso 10, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, não te enganes, o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Verso 11. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Verso 12. Porventura as livraram os deuses das nações a quem destruíram, como a Gozã e a Arã e a Recefe e aos seus filhos de Éden que estavam em Telasa. Verso 13. Que é feito do rei de Amate e do rei de Arpade e do rei da cidade de Serfavim, de Ena e de Iva. Verso 14. Recebendo, pois, então Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. Verso 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Verso 16. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verso 17. Verdade é, o Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras. Verso 18. E lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mão de homem, madeira e pedra, e por isso os destruíram. Verso 19. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus,
ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Senhor Deus. Vamos agora para o segundo tópico, que é 2 Reis 19 e verso 20. Isaías conforta a Ezequias. Verso 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Maravilha, hein? Verso 21. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zombam. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. Verso 22. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz, e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Verso 23. Por meio de teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de meus carros, subo eu ao alto dos montes, ao lado do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousada externa, até no bosque do seu campo fértil. Verso 24. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Verso 25. Porventura, não ouviste que já dante fiz isso, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir para que fosse tu que reduzisse as cidades fortes a montões deserto. Verso 26. Por isso, os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes que se levante. Verso 27. Porém o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei. Verso 28. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos seus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Verso 29. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte, o que daí
proceder, porém, no terceiro ano, semeai, e cegai, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. Verso 30. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Verso 31. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião, o que escapou, o zelo do Senhor fará isso. Verso 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrarás nesta cidade, nem lançará nela flechas alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueiras alguma. Verso 33. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Verso 34. Porque eu ampararei a esta cidade, para a livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Agora vamos para o último tópico, o terceiro tópico, que é Deus fere os assírios e livra Judá. Segundo livro de Reis 19 e verso 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Verso 36. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. Verso 37 e final. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, o seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Ararate. E Esar-Ardom, seu filho, reinou em seu lugar. Rapidamente, em rápidas palavras, a gente vai falar um pouquinho o que é obedecer à voz de Deus. Ezequias, ele fez exatamente isso, ele colocou no coração dele obedecer à voz do Senhor. E você vai ver que quando Rabizaque, enviado por Senaqueribe, ia lá afrontar, você vai ver que Rabizaque, ele aproveitava da situação e ele dizia: vocês ficam confiando nesse Deus aí que Ezequias está falando? Olha, em todo lugar que Senaqueribe, que o rei da Síria, vai pelejar, até hoje nenhum Deus interviu. Porque o povo da Síria, Senaqueribe, juntamente com seu exército, pegava aqueles deuses de madeira, aqueles deuses que eles adoravam, e colocava fogo, mandava fogo ali
e aí passava por cima da cidade. Só que eles estavam enganados, eles achavam que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, seria como fosse o Deus daquelas nações aonde Senaqueribe derrotava. Você vai ver que quando a carta chega na mão de Ezequias, ele não vai lamentar com ninguém não, com seu exército, com seus escrivãos, com os seus chanceler. Ezequias ele não vai reclamar com aquele povo, olha, agora tá ruim pra gente. Agora se esse exército entrar, a gente já era. Não. Ele vai na casa do Senhor e ele apresenta aquela carta. E eu acho tão bonito, tão interessante, que ele vai dizer: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar. Ezequias não falou que Senaqueribe mandou aquelas palavras, né, aquelas cartas para afrontar o povo de Israel, para afrontar Ezequias, não, para afrontar o Deus vivo. Por quê? Certamente Senaqueribe ele não sabia da existência e do poder do nosso Deus. E eu acho tão interessante que nessa peleja, irmãos, Ezequias, juntamente com os seus soldados, não precisaram fazer absolutamente nada para se defender, a não ser manter a tua confiança no Senhor nosso Deus. Você vai ver que quando o exército de Senaqueribe, ele se acampa de noite, a palavra do Senhor está dizendo que sai um anjo no meio daqueles soldados que eles estavam ali, claro, descansando para o próximo dia. E esse anjo, ele vai ferir um total de 185 mil soldados. Um anjo. E o interessante é que quando chega pela manhã, que Senaqueribe vê aquela situação, Senaqueribe, eu não sei se ele pega lá o seu cavalo, né? O seu carro de boi, eu não sei o que ele pega lá, mas ele volta correndo para a Síria. E qual é o lugar que ele vai? Exatamente na casa dos deuses que ele tinha ali dentro da sua casa. Ele ia lá para receber a proteção do seu Deus. E aí eu falo para você, o que adiantou tantas afrontas, sem saber, sem conhecer um Deus todo-poderoso, aonde o exército que estava com Ezequias não tiveram perca de nenhum homem, e da parte do rei da Síria, 185 mil soldados morreram por causa de um anjo que o Senhor Deus enviou. Nós precisamos manter mais confiança no Senhor, meus amados. Nós precisamos manter mais confiança no Senhor. Senaqueribe poderia ter, ou melhor, Ezequias poderia ter se abalado com tantos soldados, com um exército que foi preparado para destruir, que era o da Síria, que não perdia de ninguém. E quando chega agora, eles passam a conhecer a primeira derrota na vida deles pelo poder do Senhor nosso Deus. Então, que Deus abençoe. Amanhã é quinta-feira. Nós estaremos aqui lendo Ezequias
20, né? Vamos ler Ezequias 20. Oi? Ezequias, Reis, a Drica está me corrigindo aqui. É 2 Reis. Nós vamos estar lendo um total de 21 versículos. Amém? Então vamos falar com o Senhor nosso Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração. Eu te agradeço, Pai, por esta tarde fria aqui em São Gonçalo. Eu te agradeço, Senhor, pelo meu lar, pela minha família, pela minha mamãe que está aqui conosco, o meu papai que já se prepara para esse evangelismo ali no Espírito Santo. Eu peço a Ti, meu Deus, abra o nosso entendimento para com a Tua palavra, abra o entendimento deste irmão, desta irmã. Senhor, nos dá força, Pai, nos dá graça para que nós venhamos estar aqui todos os dias, para juntos nós obtermos conhecimento da Tua palavra. Senhor, é o que eu te peço. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, que Deus abençoe você, meu amado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E como eu sempre falo, praga nenhuma, Adriele, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe esse Deus de Ezequias, todo-poderoso, para pelejar em nosso favor. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.